olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita do Senhor, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Mandarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Tua palavra lida. E agora, Pai, que será pregada. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, compreender as tuas verdades, ó Pai, que são verdades eternas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sempre começo com uma história, uma alusão aqui ao tema do nosso sermão. Eu gostaria de começar com a história em 1944, no período da Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Dia D. O Dia D. Ali, quando os aliados começaram a libertar as cidades francesas. Tinha os aliados e o eixo. O eixo era comandado pela Alemanha. E começa então a libertação. A Alemanha perde a guerra. As tropas alemãs haviam sido expulsas do território francês. As bandeiras nazistas haviam sido retiradas. Mas uma coisa curiosa aconteceu nessas cidades. As cidades que eram pequenas, elas permaneciam durante esse período no escuro. No escuro. Não porque o inimigo ainda estivesse lá, mas porque o sistema elétrico, após o ataque nazista, foi completamente ali destruído. A libertação, meus irmãos, já tinha acontecido, mas a vida daquelas pessoas funcionava como se a guerra continuasse. Essa imagem, meus irmãos, ilustrada aqui da guerra, é uma imagem que nos ajuda e que reflete a nossa vida espiritual ainda hoje. Nós já fomos libertos. Nosso inimigo já foi vencido, mas muitas vezes nós continuamos vivendo como se a presença de Deus não fosse algo importante para nós, ou deixamos como algo secundário. E é por isso que Deus, aqui em Levítico 26, Ele não chama apenas o seu povo para sair do Egito, mas Deus aqui firma um compromisso com o seu povo, um compromisso de comunhão. Deus quer andar com o seu povo, Deus quer estar presente no meio do seu povo, e é isso que nós enxergamos aqui em Levítico 26. Olhando um pouquinho para esse texto ele está aqui no coração do Pentateuco, que são aqueles 5 livros escritos por Moisés. Às vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente chega em Levítico, alguns tendem a pular, né? Só leia. Mas esse livro, meus irmãos, de Levítico é um livro muito importante. Porque esse livro fala sobre como um Deus que é santo habita no meio do seu povo que agora está redimido. O povo aqui, meus irmãos, ele já saiu do Egito, já experimentou uma libertação, mas ainda precisa aprender a viver em comunhão com Deus. Ele precisa aprender isso. E antes de nós entrarmos no nosso texto, do verso 3 ao verso 13, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para os 2 primeiros versos. Acompanhe comigo aí. Os 2 primeiros versos, ele faz parte do contexto dessa passagem, onde diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Isso lembra alguma coisa? Está vendo que está lembrando lá dos 10 mandamentos, né? De Êxodo capítulo 20. E esses 2
esses dois mandamentos aqui, listados por Moisés, tem tudo a ver com comunhão. Esses dois primeiros mandamentos que aparecem aqui, que é o segundo mandamento e o quarto mandamento, eles têm a ver com a comunhão, com o relacionamento com Deus. O segundo, ele regula quem adoramos. E no quarto, como nós descansamos na presença daquele que nós adoramos. Então, esses dois mandamentos, eles estão relacionados com essa comunhão que nós temos com Deus. O problema aqui, meus irmãos, é que Israel, após sair do Egito, ele queria as bênçãos, que é oferecidas aqui a partir do verso 3. Ele queria essas bênçãos da terra, mas muitas vezes vivia como se a comunhão com Deus não fosse algo importante. E por isso Moisés escreve esse trecho aqui. E essa também, às vezes, é a nossa condição. Essa, às vezes, é a nossa condição. Mesmo redimidos, nós tendemos a buscar as bênçãos de Deus, mas viver no centro da comunhão com Ele, às vezes, não é tão interessante, às vezes não é tão importante. E por isso, esse texto aqui foi escrito. Eu gostaria, então, meus irmãos, diante desse breve contexto, trabalhar o seguinte tema: Deus restaura a comunhão perdida, conduzindo o seu povo a um novo Éden. Deus restaura a comunhão perdida, conduzindo o seu povo a um novo Éden. E aí a gente vai fazer alguns movimentos aqui nesse sermão. O primeiro movimento, no verso 3 ao verso 5, vai terceiro ao quinto. A comunhão com Deus, a primeira coisa, meus irmãos, a comunhão com Deus produz prosperidade e ordem. Preste atenção no verso 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe. Messe aqui é o rendimento pleno da terra. E a árvore do campo, o seu fruto, a debulha, se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Aqui tem uma condição para receber essas bênçãos. Se andardes nos meus estatutos, se isso acontecer, então vocês serão prósperos, mas só se vocês realizarem o cumprimento dos meus mandamentos. A linguagem aqui é uma linguagem de aliança, é uma linguagem que, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos logo do Éden. O Éden também, Deus colocou uma condição para Adão e Eva: de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas essa aí do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer. Essa foi a condição do primeiro pacto, o pacto chamado pacto das obras. Em Gênesis, no jardim, Deus é honrado, a vida tinha ordem. Deus cria o mundo e diz que tudo era bom. Depois cria o homem e a mulher e diz que tudo era muito bom. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim para guardar e cultivar o jardim. Gênesis 2,15. Tudo funcionava em harmonia sobre o seu governo. Isso aparece aqui também em Levítico 26. Moisés está lembrando aqui aquela comunhão perfeita do Éden que foi perdida por causa do pecado, o pecado original. No verso 4, aí por exemplo, a terra dará a sua colheita. Assim como o jardim frutificava sob a bênção do Criador, Deus promete aqui chuva, colheita no tempo correto, no tempo certo. Em Gênesis, a terra, meus irmãos, ela foi criada para frutificar, para produzir, para prosperidade. Quando nós olhamos também no verso 5, a debulha se estenderá até a vidma. A vidma aqui, meus irmãos, é o dia da colheita da videira. É o dia da colheita. A linguagem aqui é a linguagem de plenitude, uma linguagem de generosidade. Isso também nos lembra e nos remete ao Éden, onde não faltava nada ao homem. Tudo era perfeito, a comunhão era perfeita, tudo era bom.
Agora, meus irmãos, nós devemos lembrar que aqui em Levítico 26, nós não estamos aprendendo um novo pacto das obras. O pacto das obras foi quebrado no Éden. E agora é pela graça apenas. Israel aqui não pode conquistar a comunhão com Deus por mérito, pois o pacto das obras foi quebrado lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. Deus deu a ordem, da sua boca saiu a sua palavra, a lei, e eles quebraram. Israel, meus irmãos, foi redimido no Egito. A graça em Israel vem antes da lei. Nós lembramos aqui da Páscoa, quando o sangue do cordeiro, daquele último mandamento, foi passado nas casas dos israelitas, para aquele anjo não tragasse, né, o primogênito de cada israelita. E o anjo e o sangue ali prefigurava o sangue de Cristo. E eles então foram ali protegidos. Lembram disso? Aqui a lei funciona como regra de vida, como comunhão, regra de comunhão, mostrando então que Deus ali está reorganizando ali o seu relacionamento com o seu povo. E aí eu faço uma pergunta, meus irmãos: será que hoje ainda nós estamos debaixo da lei? Será que nós estamos hoje debaixo da lei? Meus irmãos, hoje ainda nós estamos debaixo da lei. Ainda nós estamos debaixo da lei. A lei, meus irmãos, expressa o caráter santo de Deus e a sua vontade para a vida do seu povo. Mas o que mudou então? Nós estamos debaixo da lei, mas nós não estamos debaixo da maldição da lei. Isso é importante enfatizar. E por que nós não estamos debaixo da maldição da lei? Porque Cristo veio e tomou essa maldição no nosso lugar. Em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Cristo nos resgatou dessa maldição. E quando nós lembramos do apóstolo Paulo, lá em Colossos, ele diz assim: Cristo também cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando ele completamente na cruz. Aquilo que era contra nós, a lei, que nos acusava dia e noite, Cristo encravou na cruz. Os pregos naquela cruz encravaram a lei. Isso significa que a lei, irmãos, já não nos condena, mas no entanto continua nos instruindo. A lei ainda serve para nos instruir em amor. O nosso problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não tendemos a negar a palavra de Deus, mas tem aquele famoso jeitinho brasileiro, aquele famoso jeitinho. Alguns dizem até querer atualizar a palavra de Deus. Dizemos às vezes que nós cremos na suficiência das Escrituras, mas nós buscamos ali uns atalhos, umas exceções, ou algumas justificativas para não submeter à vontade do Senhor, para não submetermos totalmente a Deus. Desde o Éden, meus irmãos, a comunhão com Deus sempre exigiu um padrão. O homem de Deus, ele ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Esse é o padrão das Escrituras. E esse é o padrão que deve nos moldar dia a dia, a palavra do Senhor. Mas tem um segundo movimento, além da comunhão com Deus produzir ordem, produzir prosperidade. A comunhão com Deus também produz descanso em um mundo hostil. Veja comigo, meus irmãos, o verso 6. Nós vamos aqui até o verso 10. Olha o verso 6 comigo. Diz assim: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. A primeira palavra que aparece aqui no verso 6
que é estabelecerei paz na terra, essa paz aqui no hebraico é o shalom, é a paz de Deus. Paz aqui é a ausência de guerra, guerra militar mesmo. Deus aqui está preocupado com a paz do seu povo. O shalom aqui é a vida segura, porque Deus governa. A vida funciona sob o senhorio de Cristo, o senhorio do próprio Deus. É por isso que no verso 8 diz que aqui, 5 de vós perseguirão a 100. Isso acontece, meus irmãos, porque a presença divina se faz no meio do povo. O povo aqui não vence as batalhas no seu braço forte, mas vence porque Deus está com eles. 5 persegue 100, não porque Israel é poderoso, mas porque Deus está no meio deles. Está em comunhão com eles. Novamente, meus irmãos, esse shalom, essa paz que Deus dá, faz nós recordarmos do Éden, a primeira comunhão. No jardim, a vida era ordenada por Deus. Deus estabeleceu limites no jardim, estabeleceu direções no jardim, como eu já tinha dito. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus governava. Onde Deus governa, a vida aqui encontra ordem. Agora, após a queda, após a desobediência, após o pecado original, acontece a desordem completa. O mal entra, doenças, maldição. Mas a principal maldição aqui, meus irmãos, é a quebra da comunhão com Deus. O homem, após pecar, ele tenta esconder de Deus no jardim. E ele não perde apenas a comunhão com Deus. Ele perde também a comunhão com o próximo. Nós vemos que o homem ele tenta culpar a mulher. No final, ele tenta culpar o próprio Deus pelo seu pecado. Porque ele era para guardar o jardim. Ele era ali o guarda. Então, quando entrasse ali um animal que não fosse do jardim, ele deveria pisar na cabeça daquele animal. Ele deveria proteger o jardim. Essa era a função de Adão. Mas isso não acontece. E diante, meus irmãos, da depravação do pecado, como o homem conseguiria então firmar esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus? O homem pecou. E agora? Então no verso 9 diz assim: para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Veja, meus irmãos, eu vos farei isso. O próprio Deus. O próprio Deus. Eu confirmarei a minha aliança convosco. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para as histórias dos patriarcas, quando diz aqui que olharei para vocês e vos farei fecundos. Nós podemos lembrar aqui da primeira história de Abrão, quando Abrão ele é chamado, no capítulo 12, em Gênesis, de Ur dos Caldeus: sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo que tem. E aí ele começa a falar das bênçãos para Abraão, e ele diz que dele sairia uma grande nação. Mas tinha um grande problema. Qual era o problema? Sara era estéril e já idosa, os dois. Mas aí em Gênesis 21, verso 1 e 2, diz assim: o Senhor visitou a Sara como dissera, e Sara concebeu e deu a Abraão um filho. Ali Deus deixa claro que a vida do povo da aliança não nasce da força humana, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. Mas não é só Sara que era estéril, né? Quando nós olhamos e descemos um pouquinho mais, Rebeca também é. E mais uma vez Deus entra em cena. Em Gênesis 25, no verso 21, diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor lhe respondeu mais uma vez. A continuidade da aliança depende da graça de Deus, da ação divina. Raquel, da mesma forma, depois de anos de esterilidade,
As Escrituras declaram lá em Gênesis 30, 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e abriu-lhe a madre. Esse lembrar-se aqui é a linguagem pactual, Deus agindo, Deus é fiel. Aquilo que o homem não consegue fazer no seu esforço, Deus faz graciosamente, mantendo-se de pé, então aqui a sua aliança, o seu pacto. E Deus age novamente, graciosamente, no Novo Testamento. Porque em Maria, Lucas escreve que descerá sobre ti o Espírito Santo em Lucas 1,35. O nascimento virginal ali expressa também essa linguagem pactual. É Deus vindo. É pelo agir de Deus. A salvação, meus irmãos, não nasce da capacidade humana, da força humana, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Então nasce o Filho da promessa. Cristo é o Filho da aliança. Nele Deus gera vida. Nele a presença de Deus deixa de ser promessa futura e se torna realidade viva em nossos dias. Nele a verdadeira comunhão com Deus é restabelecida pela graça de Deus. E nós devemos perguntar, meus irmãos, nós como igreja hoje, nós precisamos entender isso. Será que de fato nós estamos em uma comunhão plena com Deus? Conseguimos enxergar em nós o amor gracioso do Senhor? Será que nós refletimos esse amor de Deus? Esse amor que transforma, esse amor que não parte da lógica humana. Deus não trabalha a partir da nossa lógica, da nossa capacidade. Ele age no sobrenatural, ele nada contra a maré, ele abre portas aonde parece que não tem soluções, mas ali ele age, ali ele transforma. Nosso Deus é um Deus de milagre. Por isso, como igreja, nós somos chamados a viver em dependência, confiando que Deus é quem conduz a nossa história, mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando o caminho não faz sentido aos olhos humanos, Deus está presente ali. Nós podemos chamar Ele de Pai. Ele é o Deus da promessa, Ele é o Deus transformador, Ele é o Deus que muda a história. Como diz o apóstolo Paulo, é interessante lá em 1 Coríntios 1:27, ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu os que não são, para levar a nada aqueles que acham ser alguma coisa, aqueles que pensam ser alguma coisa. Deus vai na contramão da filosofia desse mundo. Nós podemos confiar nele, no amor dele, porque ele não falha, ele não mente, ele não volta atrás. Nós voltamos atrás nas nossas promessas. Nós quebramos as nossas promessas. Nós quebramos as nossas alianças que fazemos o dia a dia, os nossos compromissos. Mas Deus não é homem para que minta. Ele não volta atrás. Ele não retorna em sua aliança. Ele mantém ela eterna, para sempre. Mas ainda, irmãos, existe um terceiro movimento. A comunhão com Deus culmina na sua presença habitando entre o seu povo. A comunhão com Deus culmina na sua presença habitando com o seu povo. Depois de vermos no primeiro movimento que a comunhão com Deus produz vida e provisão, o segundo, que a comunhão com Deus produz o shalom, descanso, agora nós chegamos ao ponto aqui, talvez mais alto desse texto. A comunhão com Deus culmina na presença de Deus habitando no meio do seu povo. Vamos ler aqui o texto então, no verso primeiramente 11 e 12, diz assim: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andareis entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O próprio texto aqui, meus irmãos, que nós acabamos de ler, diz que Deus colocaria o seu tabernáculo no meio do povo, no meio do seu povo, e que ele andaria no meio deles. O tabernáculo aqui, meus irmãos, mais tarde é o templo. Nós temos o tabernáculo primeiramente,
depois o templo. É a mesma coisa aqui. E o que significa o tabernáculo? O que significa o templo? Nada mais é que o símbolo da presença de Deus. Deus está presente. Como Ele está presente? Ele está sendo representado pelo tabernáculo, primeiramente, e depois o templo. E, meus irmãos, isso aqui é impressionante. O tabernáculo e o templo são uma tentativa de reconstrução da comunhão perdida, aquela comunhão perfeita, aquela comunhão que era natural lá no Éden. É uma tentativa de reconstrução dessa comunhão. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar como existem elementos, tanto do tabernáculo quanto do templo, que parecem com um jardim do Éden. Exemplo: Adão foi colocado no Éden para cultivar e guardar. Lá no jardim, lá em Gênesis 2,15. Esses são os mesmos verbos, meus irmãos, utilizados para descrever o trabalho levita. Lá no santuário, tem Números 3,7. O candelabro de ouro do tabernáculo, ele é descrito como uma árvore. Ele é descrito como uma árvore. Lá em Êxodo 25, 31. O templo de Salomão, ele é decorado com imagens de vegetais, com palmeiras, flores e romãs. Está lá em 1 Reis 6,18. E os metais preciosos mencionados perto do Éden, ouro, bidélio, ônix. Vocês reparem, no templo as vestes sacerdotais também possuíam esses metais preciosos. O templo também tinha esses metais preciosos. Tudo isso mostra que ao longo da história, Deus estava apontando para uma restauração da sua comunhão com o seu povo, que foi perdida no Éden. O mandamento também que foi dado lá no Éden, também ele foi repetido. Em Gênesis 1,28 diz assim, Gênesis 1,28. Deus abençoou Adão e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Após o dilúvio, olha que interessante o que acontece após o dilúvio. Gênesis 9, verso 1. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 9, verso 1. Quer ver? Olha como a promessa é repetida a Noé. Se voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Gênesis 9, verso 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que o mandamento ele é repetido. Depois, para Israel, o mesmo mandamento também é repetido, com algumas palavras diferentes, lá em Deuteronômio 28, mas bem parecido, onde diz: se ouvirdes a voz do Senhor, bendito será o fruto do teu ventre e a tua terra. Veja que há um ciclo aqui. Um comentarista da teologia bíblica chamado Gregor Bill, ele diz o seguinte: a narrativa bíblica apresenta múltiplos começos de nova criação. Adão, Noé, Israel, todos apontando para o mesmo alvo. No entanto, todos falharam por causa da desobediência. E Levítico 26:12 continua: andareis entre vós. E aí, novamente, nós lembramos de Gênesis, essa linguagem aqui está lá em Gênesis 3:8, quando Deus andava e tinha comunhão perfeita com o homem, ele andava no jardim. O que foi perdido no Éden, aqui novamente é prometido. Mas aí, novamente, lembra lá do verso 3, o que diz no verso 3? A condição do homem: se vocês cumprirem os meus estatutos, se vocês obedecerem a minha lei. E aqui nós precisamos entender algo fundamental. A lei, meus irmãos, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não é o remédio. A lei, ela é o diagnóstico, ela aponta para o nosso pecado, ela mostra que nós somos incapazes de obedecer a Deus. Lembra que Jesus ele resumiu ainda a lei em 2 mandamentos. Lembra quais são os 2? Amar a Deus de toda a sua força, né? Com todo o seu desejo, e o próximo como a ti mesmo. E nós conseguimos fazer isso? Só 2. Os 10 ele resumiu em 2.
nós não conseguimos, meus irmãos, resolver esse problema. Adão falhou no jardim, Israel falhou na terra, mas Deus mesmo assim não desistiu da sua promessa. Deus não desistiu da sua aliança. E por isso, meus irmãos, foi necessário que Ele enviasse o segundo Adão. Esse segundo Adão, meus irmãos, faz aqui no deserto o que o primeiro Adão não conseguiu fazer no jardim: obedecer, obediência. Onde Adão caiu cercado de abundância, Cristo vence cercado de escassez no deserto. E na ressurreição nós encontramos algo impressionante. Eu vou pedir à igreja novamente que olhe esse versículo comigo, em João 20:15. Evangelho de João, capítulo 20, verso 15. Jesus se aparece após a ressurreição. Jesus aparece para Maria Madalena. Evangelho de João, capítulo 20, verso 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o quê? O jardineiro. Meus irmãos, João não escreveu isso à toa. Ele estava ali, talvez, vestido mesmo de jardineiro. O segundo Adão. É o segundo jardineiro. Ele está reconstruindo o Éden. Ele está reconstruindo a comunhão perdida. Ele está reconstruindo novamente. Isso é impressionante, meus irmãos. Chego a arrepiar assim, quando eu estudo teologia bíblica, para ver essas conexões. O último Adão aqui inaugura um novo jardim. Porque agora ele é o verdadeiro templo, o lugar definitivo da presença de Deus. Paulo explica isso em Romanos 5:18, onde diz assim: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, assim também por um só ato de justiça veio a graça que traz vida. A obra de Cristo, meus irmãos, ela ainda é superior. A obra de Cristo, ela é completa. A obra de Cristo, ela é eficaz. Ela não apenas revela o problema, a obra de Cristo. Ela resolve o problema. Ela não apenas diagnostica o pecado, como a lei. Ela nos purifica de todo o pecado. Essa é a obra de Cristo. E olhando para esse verso, o apóstolo Paulo usa ele novamente lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Ele lembra dessa promessa feita aqui em Levítico 26. E ele diz: nós somos santuários do Deus vivente. Habitarei e andarei entre eles. Perceba, meus irmãos, o que era no jardim, depois no tabernáculo, depois no templo, agora somos nós. Em Cristo, Deus não apenas anda no meio do seu povo, mas Ele agora habita no meio do seu povo. A comunhão que Adão perdeu aqui, que a lei não consegue restaurar, Cristo realiza uma única vez, com um único sacrifício. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E nós podemos confiar plenamente nele. Agora nós não vivemos tentando merecer a presença de Deus, mas nós vivemos a partir da presença de Deus em nós. Somos templos vivos. É por isso que obedecemos, não para que Ele venha até nós agora, mas porque Ele já veio, Ele já habita em nós. Nós obedecemos a lei em amor. Em amor. Como diz Lutero, a lei foi dada para mostrar o nosso pecado. A lei aponta para a justificação. E Deus entrega novamente a lei para a nossa santificação, mas agora em amor. Partindo aqui, meus irmãos, para perto da nossa conclusão, lembra aqui daquela história inicial, aquela imagem na França, após a Segunda Guerra Mundial. As cidades estavam libertas, mas ainda viviam no escuro, porque a energia ainda não tinha sido restaurada, aquela energia que tinha sido destruída pelos alemães. A guerra tinha acabado, mas a vida ainda não funcionava como deveria.
Levítico 26 aqui nos mostrou que a verdadeira restauração não acontece quando apenas o inimigo é vencido, mas quando a presença de Deus volta a habitar no meio do seu povo. Não basta sair do Egito, é preciso viver diante do Senhor. É preciso saber viver em comunhão com Deus e com o próximo. Em Cristo a guerra foi vencida, a comunhão foi restaurada, a presença de Deus voltou a habitar conosco. Agora nós não somos apenas libertos, nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, que nós não vivamos como cidades no escuro, mas como templos vivos, iluminados pela presença de Deus, que agora habita em nós, que agora habita no meio do seu povo. É interessante que eu estava ouvindo alguns louvores antes de vir pregar, e um dos louvores que foi cantado aqui é o mesmo louvor que eu estava ouvindo. Eu falei com a minha esposa, esse louvor é exatamente o que precisava na liturgia antes do sermão, né? Que Jesus é o centro, tudo aponta para Ele. Será que era possível a gente cantar Ele novamente com essa visão? Então, vamos chamar novamente aqui o louvor, o pessoal do coral. Praise. Após a canção, a palavra está com o Reverendo dos Céus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvor ao nosso Deus. A igreja pode cantar junto, tá? Quando os irmãos cantarem, quem souber, vamos para a gente cantar congregacionalmente.
Jesus é o centro disso, a igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Recebam a bênção, podem ficar aqui. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o centro de todas as coisas, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que restabeleceu a ordem, a paz e a presença conosco, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, como que aguarda o Senhor voltar. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Amém. Podem assentar.